E antes de a gente começar o vídeo de hoje, lembrando que essa declaração que o Abel deu também nos programas aí do meio-dia foi debatido e teve um debate muito interessante envolvendo todo esse lance do Abel Ferreira, que supostamente ajudou o Palmeiras nessa geração do bilhão, pela Jovem Pan, né? Então gostaria muito que, se vocês assistirem esse vídeo até o final, assista também o vídeo da Jovem Pan. Eu acho que vale a pena para uma reflexão geral. Uma outra coisa também, quando se fala de cifras do bilhão, né, times que agora faturam bilhão, eu não estou falando das dívidas, né, porque uma coisa é o Palmeiras que fatura, que a gente explicou na live de ontem, com a dívida controlada. Mas você sabia que boa parte dos times do Brasil hoje, no que eles captam de receita, eles nunca captaram isso na sua história? E isso serve para o próprio Corinthians, que tem uma dívida desenfreada. A captação do Corinthians é alta, o problema do Corinthians é a dívida que não tem controle. A captação do Flamengo é extraordinária. O Botafogo hoje, por mais que põe mais dinheiro do que ganha, vive o seu momento econômico jamais visto. Então esse papinho, ele é um papinho, no meu ponto de vista, bem do sem vergonha, porque sim, o Palmeiras capta muita receita, mas quem ajudou isso, quem construiu, quem fez com que o Palmeiras tivesse nesse momento é uma estrutura desde o Paulo Nobre, João Paulo Sampaio, Alexandre Matos, aí passa para o Gagliotti, passa agora para Leila Pereira, e se tiverem competência, isso vai seguir as próximas gerações. Então o Abel tentar trazer para ele, matar no peito, uma situação que não é de campo, é uma situação que transcende a ele, isso mostra muita coisa para mim perante a sua incompetência no que se diz respeito daquilo que o repórter estava perguntando, que era uma pergunta de campo. Lembrando também que eu fui ver o esclarecimento do Capelanes, não vem para esse vídeo por conta de direitos autorais, mas ele explicou que a intenção dele era falar sobre os reforços e a performance desses reforços que chegaram e não conseguiram até agora mostrar competência. E isso também porque o Abel deu declarações lá no passado sobre o Flamengo que contrata para vencer, e deu declaração também do Botafogo no passado, que investiu para ser campeão. Então o Palmeiras também investiu para ser campeão, e a gente vai detalhar um pouquinho nesse vídeo. Peço para você compartilhar o conteúdo, deixar o seu like, que é fundamental. Se você tiver um grupo do Palmeiras, puder colocar esse vídeo para uma reflexão, principalmente para aqueles que têm dificuldade de falar: ai, mas o Palmeiras não tem substituto. Toma aí na tela pelo menos 5 nomes a se discutir. Eu não estou falando que são substitutos para hoje, mas o Palmeiras não tende a assumir, a sucumbir e a acabar se o Abel Ferreira um dia deixar o cargo de treinador, porque isso não aconteceu com clube nenhum, e se acontecer com o nosso, só mostra que está faltando gestão, né? Tá faltando competência para gerir um clube sem a dependência de um ser humano. Comenta aqui e não esquece de compartilhar o vídeo, que isso ajuda o canal, e se liga aí no conteúdo completo a respeito da resposta do Abel Ferreira. Para vocês, né? Ontem durante a live, tá? Eu tô aqui com o pessoal no ao vivo de novo, para eles poderem, pra galera que tá aqui poder participar, concordando ou não, do que vai ser abordado aí do Abel Ferreira. E a última pergunta. A última pergunta da coletiva é o momento que o Abel Ferreira, ele direciona um foco inexistente no meu ponto de vista, tá? Primeiro, é importante lembrar por que esses técnicos estão aqui. Eu não tô pedindo nenhum de volta. É só para mostrar para vocês que quando fica 2 anos, cai técnico. Tá vendo? Ah, mas o recorte de Paulista para a realidade do Palmeiras hoje, ela é ridícula, ela é inexistente. Ou seja, em 15 bateu campeão, 16 campeão, aqui não, aqui bateu, aqui não, aqui bateu. Antes do Abel, e aí tem os títulos do Abel Ferreira, né? É importante lembrar isso porque inúmeras há tantas falácias, eu não sei se ele realmente tem o objetivo de cumprir o que ele falou. Se não vencer título, eu mesmo saio. Ainda que eu acho que a Copa do Brasil é um título palpável ao Palmeiras, tá? Eu realmente, mesmo com o time do jeito que tá, eu acredito que é possível vencer. E pra mim muda muito pouco o cenário. Muda muito pouco o cenário do que a gente vê do Palmeiras caso ocorra o título de Copa do Brasil nessa temporada. O que ajuda muito a parte financeira, mas não dá pra trazer como um título de impacto. Ano passado o Flamengo ganhou e passou uma impressão assim que venceu nada, sabe? Venceu pouco, vamos colocar assim. Bom, nesse momento aqui, o que aconteceu? O Capelanes fez a pergunta, e o Capelanes ele tem o respaldo da Band, né? Na hora da coletiva eu não percebi que era ele que estava ali na coletiva de imprensa quando a gente estava em live. Depois que eu fui ver que esse corte, ele chegou para muita gente debateu,
E eu vou trazer um novo ponto de vista aqui a respeito do que foi abordado e a forma como ele respondeu. A forma como ele meio que deixou a situação aqui, lembrando também de uma, entre aspas, notícia que um amigo trouxe aqui na live. Vou pedir até para ele colocar aí de novo, que é o Gabriel Gomes, caso esteja aí, Gabriel. Comenta o que você colocou aí sobre o tal estatuto, né, que você falou aí, ó, sobre o PVC, conselheiro de situação. Coloca aqui para o pessoal dar uma lida. E eu não sei se vocês se preocupam com isso, mas isso acaba correndo por fora disso tudo que está acontecendo. As pessoas meio que nem têm força para falar sobre isso. Se ele estiver aí na live, ele coloca, vocês dão uma lida, tá? Dão uma lida aí no que ele colocou aí referente a uma informação do PVC, tá? Vai aparecer aqui para vocês. Vamos de novo e dessa vez, ó, dá uma lida aqui, ó, dá um print e lê aí, ó. E as pessoas não têm nem, a nossa mídia de forma geral não tá tendo nem força para falar disso daqui perante o que tá acontecendo em campo. Mas dá uma lida aí, ó. Dá um print e dá uma lida aí. Tá? Então, assim, por que ele tem esse tipo de atitude? Porque ele vai ter esse respaldo aqui, ele já tem esse respaldo até 27 e quem sabe até 30, né? Quem sabe até 2030. Então dá uma lida aqui, ó, tá? E dá uma pesquisada nisso daí, beleza? Caso isso aí ocorra, é uma das maiores vergonhas da nossa história. Na verdade, já tinha ocorrido uma vergonha absurda em 2016, agora vai acontecer a segunda. Se isso daí acontecer, e ainda respaldado pela mídia que tem, né? Pela mídia. Isso é uma vergonha, é uma mancha na história do Palmeiras. Eu peço de novo, tá, Gabriel? Se você puder, cola de novo a mensagem aí. Eu vi que você acabou de colocar, mas põe mais uma vez. Pode mais uma vez colocar aqui. Isso daqui, se ocorrer, é uma vergonha. É uma vergonha. Isso corre por fora, tá? Ó, dá uma lida aí, ele colocou de novo. Obrigado, viu, Gabriel? Vamos lá, rapaziada. Vamos ver a última resposta. E por que às vezes você vai falar assim, ah, mas o Capelanes não é palmeirense, e não tem que ser mesmo. Porque se você ficar esperando esse tipo de pergunta do super palmeirense, não vem. Entendeu? Então, às vezes, é necessário que tenha um jornalista que não seja palmeirense para fazer esse tipo de pergunta, porque esse jornalista não vai ser mandado embora pela emissora. Porque a emissora trabalha no jornalismo assim há décadas, a Bandeirantes. Ela dá uma certa liberdade, é só ver como é que é o programa do Neto. Se o jornalista lá fosse mandado embora por ser polêmico, se o jornalista lá fosse mandado embora por ser autêntico ou ter opinião, o Neto não estaria comandando o programa de maior audiência do horário há tantos anos. Entenderam? Então o Capelanes fez a pergunta e eu vi muita gente falando assim, ah, mas esse cara só fala merda, esse cara só quer prejudicar o Palmeiras. Pera aí, prejudicar o Palmeiras fazendo a pergunta correta, tendo que vir de um cara que torce pro Atlético Paranaense fazendo a pergunta correta, e ele também poderia perguntar na próxima o porquê o Vitor Roque conseguiu jogar com o Felipão e não consegue jogar com o Abel. Porque o Abel falou, né, sobre os olheiros, olha como repercute antes da gente ir pra coletiva, olha aí, ó. O Barcelona tem olheiros cegos? Roque gera questionamento no Palmeiras. Eu queria que o Capelanes fizesse a pergunta como um torcedor do Atlético Paranaense. Por que outros técnicos extraíram do Vitor Roque e o Abel Ferreira não consegue? Jogando a responsabilidade que o atleta voltou para o Brasil porque ele precisa ter coisas para corrigir. Se ele tem tantas coisas para corrigir, por que o Palmeiras pagou tão caro nele? Vamos para a pergunta aqui e a resposta do Abel Ferreira. Bem conseguido. Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Bandeirantes. Abel, muita gente entende que, desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 bilhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 bilhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Roque, Por que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou-lhe explicar, se você não sabe, eu vou-lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de R$1,5 bilhão em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode... Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de R$500 bilhão, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Como te disse, trocamos 12, 13 jogadores jovens que vieram, jogadores que contratamos que estão lesionados.
Desses 1.2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos e hoje, em função daquilo que é o crescimento da... Guilherme você não usava. Hendrick demorou para usar. Kevin não usava. Então assim, parte desse 1 bi, isso aqui é falácia. De jogadores que saíram e que a gente usava e de jogadores que a gente mal usou. O Vitor Reis, por exemplo, é um recorte muito curto para você gerar uma dependência ao Vitor Reis. Chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso você falar, não, o Palmeiras cai de produção porque perdeu o Vitor Reis. Não, cai de produção porque buscou o Mikael. Cai de produção porque tem o Bruno Fux. Cai de produção porque o nosso zagueiro Murilo está numa fase ruim. E o Gustavo Gomes passou por uma fase ruim também, agora tá normal. Vamos colocar assim, tá bem, vai. Então calma. Esse 1,2 bi, o Palmeiras não tem o queda, porque assim, ele misturou as coisas. Ô Guto, responde aqui de novo. Pega o seu comentário e cola aí de novo também, que ele é muito bom, seu comentário. A pergunta é sobre rendimento e ele foi para a parte financeira, ou seja, ele foge da pergunta para pegar o que tem de excelência no Palmeiras e trazer para ele ainda por cima. É meio assim, deixa eu pegar departamentos do clube que não é meu, colocar sobre a minha gerência que não é minha, para fingir que eu tenho competência. Que é essa é o que o Guto tá falando aqui, ó. A pergunta é sobre rendimento, a resposta é sobre o financeiro. Isso chega a ser assim, beira o absurdo, porque se você tirar aqui e colocar qualquer um desses técnicos para dar essa resposta, a torcida ia cair matando. E por que esses técnicos estão aqui? Estão aqui porque não tiveram uma carga de 500 milhões em investimento e bateram o campeão ali. Quem não bateu o campeão foi o Cuca na sua volta em 2017, que ele não pega o ano inteiro, e em 2019 ainda Felipão e eu vou falar o outro técnico, né? E a substituição do Felipão não bateu o título, que foi o Mano Menezes. Então, nesse recorte que vocês estão vendo aí, o Palmeiras não ficou uma janela de 2 anos, tampouco teve 500 milhões em investimento, tá? E isso é importante falar. E tampouco também vendeu 1 bilhão. Porque começa ali com o Lucha subindo o Danilo, e aí quem pega essa gerência da geração do bilhão é o Abel. Só que essa resposta é o reflexo do respaldo que o Mário tá falando aí pra vocês. Como há respaldo pro absurdo, ele vai fazer o quê? Pegar os departamentos do clube que não é da gerência dele, colocar sobre a gerência dele. A pergunta do Capelanes, eu acredito que ele deve ter abordado isso no programa aí do meio-dia, a pergunta dele era sobre parte técnica e não financeira. Se fosse financeira, era a Leila que tinha que responder e não a Abel. A Leila não interfere na parte técnica do jogo. Você não pode perguntar pra Leila Pereira, por exemplo, porque o Palmeiras é um time que não toca a bola. Ela vai falar, eu contratei. E ele também não pode pegar a gerência que não é dele e colocar nas costas dele como se fosse dele. Aí é uma coisa do Palmeiras. Sai Abel Ferreira, não muda nada da geração de 1 bilhão. Ela seria vendida por 1 bilhão. Ele não tem a gerência sobre isso. E pessoas do clube concordam comigo, tá? Ele não tem. A gerência é antes dele. Ele só precisa ser a plataforma para oportunizar, talvez lapidar. Ele só faz a cereja nesses jogadores. É uma cerejinha colocada ali. É só isso. Ele não tem a gerência da formação. O Lucha, por exemplo, foi lá pegar o Danilo no momento que o Patrick tava... Né, o Lucha já tinha dado indícios. Lembra quando ele falou, se não vira Patrick de bosta? Ele falou isso. Não sou eu, né? Vamos voltar pro vídeo aí. Credibilidade nacional e internacional, né? Nós vendemos um zagueiro por 35 milhões, não sei se tu sabes, né? Um zagueiro... Mas o zagueiro não é o principal do time, você subiu ele, o principal se chama Gustavo Gomes, cara. Os zagueiros eram Gustavo Gomes e Murilo. Você achou o sistema de 3 zagueiros para encaixar os 3 para poder fazer essa venda. Só que esse cara nunca que a gente dependeu de Vitor Reis, gente. O Palmeiras não era dependente de Vitor Reis. A única questão que é indiscutível é como o Vitor Reis subiu bem no ano que não ganhou nada. No ano que não ganhou nada. Eu posso até falar que a grande experiência do Vitor Reis não ajudou muita coisa não para título. Tá? Porque você fica jogando isso nas costas pra falar, ó, veja bem, mas estamos ganhando dinheiro. O torcedor tá botando esse dinheiro no bolso? O torcedor pega esse dinheiro das contratações e põe no bolso? Então isso não diz respeito ao torcedor. Isso não diz respeito ao interesse da torcida. A torcida não bota o dinheiro da venda do Vitor Reis no bolso. Quem coloca esse dinheiro em caixa é o Palmeiras e por isso que te oportunizou várias contratações boas, sendo elas o próprio Maurício, o próprio Giai, a chegada aí do Vitor Roque, o Paulinho que veio machucado, foi porque vendeu. Isso não diz respeito a você, tanto é que ele mesmo disse que quando a compra é absurda, não precisa nem consultar ele. Ou seja, na teoria ele nem foi consultado, teoria entre aspas, tá?
ele nem foi consultado para Paulinho e Vitor Roque. Já vieram direto. Então, ou seja, também outro departamento que nem dele é. E ele mesmo já deixou isso claro. Por 35 milhões ao Chelsea, vendemos um centroavante ao Atlético, ao Real Madrid, vendemos o Estevão ao Chelsea, não é? Portanto, eu acho que desses 60 ou 70 milhões de vendas, se nós investirmos 20%, porque precisamos, agora é trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer, isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain... O Botafogo foi assim, cara. Não vai lá no PSG, vai ano passado, o Botafogo trouxe e ganhou. Refuta. Por favor, alguém me refuta. Eu estou mentindo? A diferença das contratações do Botafogo para do Palmeiras no ano passado é que os caras chegou, jogou, elevou o patamar, eliminou o Palmeiras, eliminou São Paulo e foi campeão. E com um jogador a menos. Por que tem que ir lá no PSG? Vamos lá no último recorte de fracasso. Mas não vamos fingir não ver o que aconteceu aqui. O nosso território é o sul-americano. E aqui o Botafogo ganhou um título brasileiro e um título de Libertadores em um único ano, com os reforços jogando. Com o Savarino jogando muito, com o Almada jogando muito, com o Gregory jogando muito, com o Luiz Henrique jogando muito, com o Igor Jesus jogando muito. Então as contratações do Botafogo deram resultado. Mas vamos lá no PSG, que está mais fresco na memória, para bagunçar a cabeça da Enzolândia. Porque a Enzolândia vai pegar esse tipo de argumento, né? Vamos lá no PSG, no Chelsea, para a Enzolândia ficar perdida, né? Vamos lá a Enzolândia fica perdida, né? Com esse tipo de argumento, né? O Remate tinha que ganhar sempre, porque por ano investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, independentemente das narrativas que tu crias, antes de entrar nesse ponto da narrativa, que ele tá falando que ele criou a narrativa, ele que tá criando a narrativa, e mais uma, não dá pra comparar a estrutura do PSG com a do Palmeiras perante a um modelo de investimento. Sabe, tenta comparar pelo menos ao Flamengo, que tem a mesma estrutura hoje política, financeira e de clube do Palmeiras. Não dá nem pra gente comparar com o Botafogo, que foi a comparação que eu fiz anteriormente, porque é uma estrutura diferente financeira, mas o Flamengo dá. O Flamengo dá pra comparar ainda. Que ainda é um clube que contrata jogador, vende jogador e o seu sistema político permite a nossa comparação com o Palmeiras. Agora, ir lá no PSG, primeiro, moeda, euro. Segundo, quem que é o patrocinador master? Terceiro, quem que é o dono do PSG? Então assim, cara, né? É uma comparação assim, e depois ele falar que o jornalista criou a narrativa. Cara, a partir do momento que ele se perdeu desse jeito na resposta, o jornalista fez o trabalho dele muito bem feito e o Abel Ferreira se perdeu. E os teus colegas queriam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. Nicolás Lone. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz é, porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Porquê que o Palmeiras pode investir esse dinheiro? Há 5 anos não podia. Há 4 não podia. Há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Porquê que agora pode? Pagou a quem devia, certo? Vendeu jogadores. Pagou a quem devia é uma mentira também, é outra falácia. O Palmeiras tem uma dívida controlada. Quando fala assim, na cabeça do enjumento, eu li aí jumenteira, o enjumento, ele acha que o Palmeiras não deve. A dívida do Palmeiras sobe a cada ano, mas ela é controlada. Quando ele fala assim, pagou a quem devia, parece que a gente não tem dívida. Não se engane não, viu, palmeirense? Não se engane não, tá? Porque tem dívida. Essa dívida é uma dívida controlada. O balanço mostra isso. O Palmeiras faz as operações no mercado porque precisava reformular e também porque vendeu. A reformulação cai no colo desse incompetente aí que não consegue fazer o time jogar. Ele não consegue fazer o time performar. Ele não consegue fazer os jogadores jogarem na sua função. E isso é da competência ou incompetência única e exclusivamente dele. A preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. E outra, vou voltar a repetir. Eu desde o primeiro dia que cheguei aqui,
Eu nunca prometi nada. A única coisa que eu prometo é qualidade no meu trabalho e ajudar os meus jogadores quando as coisas não estão bem. Porque depois cada um olha para aquilo que quiser. Vocês só falam nos 500, mas em 5 anos vendemos mais de 1,5 bi de jogadores. Por isso é que nós hoje podemos vender e somos uma equipa admirada e respeitada não só nacional, mas como internacionalmente. Como te disse, temos equipas da Europa a querer vir aqui visitar como é que trabalha o Palmeiras. E deixa-me dizer, se nós estamos assim tão mal como estás a dizer, porque é que toda a gente quer vir aqui buscar jogadores à nossa equipa? Porque é que nós fomos buscar o Rios, o departamento de futebol foi buscar o Rios, toda a gente quer vir aqui buscá-los? Uma coisa eu tenho que dizer e tenho que assumir, sim, hoje não fizemos um bom jogo. Mas eu entendo as narrativas que se criam, é verdade, sabe que é uma mentira dita muitas vezes, depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Deixa só para terminar isto. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos e juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles que ela é mútua. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Cara, isso daqui mais uma vez, né? É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Ele discursa, no meu ponto de vista, tá? Você pode discordar aí, os comentários estão abertos do vídeo também. Ele discursa pra bagunçar a sua cabeça. Ele vem falar sobre o carinho, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você fala assim, depois que ele sair, ou até se falasse hoje, você tem um carinho pelo que o Abel construiu? Sim, assim como pelo Lucha, assim como pelo Felipão, assim como pelo Cuca e assim como o Marcelo nessa época. São coisas diferentes. Ninguém tá aqui comparando a grandeza. Agora, o que a gente tá mostrando é que o nosso clube ele tinha uma engrenagem que, desde aqui, ó, se você fica 1 ano, 2 anos sem ganhar, você pode ser o Felipão, e você dá linha na pipa. Então, assim, me desculpa ter que lembrar que a gente tá indo pro recorte de 2 anos com o título paulista. Caso não ocorra os títulos, como eu falei, eu ainda acredito que o Palmeiras pode sim pegar uma Copa. Pelos números, pelo que tem jogado, a Liga Nacional fica cada vez mais difícil. O Palmeiras está fechando um turno, eu não sei se as pessoas se dão conta disso. O Abel falou assim, precisa de um tempo. Ok, quanto tempo? Porque é o seguinte, o Palmeiras está fechando um turno, eu não sei se a galera se dá conta disso, que está fechando um turno praticamente já. A gente tem aí 12 jogos, 6 jogos para fechar o turno, certo? Ainda faltam 6 jogos, é ponto pra caramba disputar. 6, 12, 18. Não tende a ganhar todos, né? Não tem uma tendência de ganhar os 18 pontos, pode ser que aconteça, tá? Mas essa aqui é a pontuação do Palmeiras. Os que tem 13 estão ainda mais perto de fechar esse turno. Tem 3 vezes 5, 15. 15 pontos em disputa. O Palmeiras tem 3 pontos a mais a disputa, a poder somar. Então, quando a gente pega aqui o Palmeiras com 13 gols feitos em 12 jogos, a gente abre novamente o campeonato com uma dificuldade muito clara de fazer gols, porque o Cruzeiro tá com 21 gols, cara. O Bragantino está com 18 gols. O Mirassol está com 18 gols. Então, veja bem, é muita pretensão a gente imaginar buscar a Liga Nacional do jeito que está hoje. Só que, falando de tempo, esses caras aqui também mereciam tempo, talvez. E não tiveram. O Cuca mesmo, em 16, ele volta em 17. E depois ele dá lugar ao Felipão. Por quê? Porque naquele momento, o Gagliotti passava um período de turbulência e trouxe um escudo histórico, né? E foi o Felipão. O Felipão foi lá e ganhou, depois perdeu em 19. E aí, se fosse hoje, não serviria, desculpa, o Palmeiras perde pro melhor Flamengo da sua história. O Felipão perdeu pro melhor Flamengo da história. Então, não só perdeu feio, na verdade. Então, assim, depois a gente tem o Lucha, que ganha um título paulista, e nesse recorte, inclusive, é só ele que consegue, entendeu? Nem Marcelo, nem Cuca, nem Eduardo Batista, nem Valentim, nem Felipão conseguiram. Ele vem e bate campeão paulista, olha o recorte aí, ó, de 15 para 20. Ele tem uma oscilação absurda e vaza, porque a diretoria entendia que ele não era o cara. Para chegar no Abel Ferreira, a diretoria mirou pelo menos 2 ou 3 nomes, fracassaram na busca, chegaram no Abel Ferreira por casualidade.
Então qual que é o ponto que eu tô trazendo aqui para vocês? O Palmeiras, com um investimento de 500 milhões, que foi a pergunta, não pode ficar um recorte, uma janela de 2, 3 temporadas sem vencer. Ou então alguma coisa foi feita errada. E no meu ponto de vista, vai ter as duas situações a debater. Diretoria ou Abel? Quem fez o seu trabalho mal feito? Quem fez o seu trabalho de forma equivocada? Quem errou? O Abel. Porque eu acho que o time repetido, até nessa ideia que ele colocou ontem da 4-2-3-1, com o Alan aberto e com o Maurício e dando um tempinho, esse time tende a performar muito bem. Esse time tende a dar resultado rápido. Por isso que ele pediu tempo. Por quê? Porque agora ele vai colocar o sistema fixo? Porque agora ele vai fazer o que ele deveria ter feito até aqui na temporada e não fez? Porque esse time do Palmeiras não é ruim. Esse time do Palmeiras não é para não conseguir tocar a bola no ataque. Esse time do Palmeiras ele é um bom time e que dá para você montar ele de uma forma decente, competente e fazer com que o torcedor veja um futebol mais agradável. Então, quando ele pede tempo, esses aqui não tiveram. E são treinadores, tirando o Marcelo, que veio do Cruzeiro, pouco menos do que os daqui, só que esses caras não tiveram tempo. Só que o Palmeiras, antes do Abel, não teve a janela de 2 temporadas sem vencer. E agora pode concluir uma janela de 2 temporadas, porque eu não considero Eu considero o título, sim, o Paulista, é óbvio, mas eu não considero da importância daquilo que a gente coloca como risco. Quando o Palmeiras ele faz contratações, ele sinaliza um risco, ele traz jogadores, joga na mão do treinador e gera um risco. É óbvio que as contratações podem dar certo como podem dar errado, mas elas têm dado errado no Palmeiras pela forma e insistência, ou na verdade pela falta de insistência em alguns, a insistência em outros e a falta de repetição dos bons jogadores. Esse é o meu ponto. Então o Abel Ferreira, ele mistura o financeiro com o campo para poder esconder e sabe quando varrer a sujeira para debaixo do tapete, entendeu? Ou então empurrar para debaixo de qualquer coisa. É mais ou menos o que ele fez. A sujeira tá aqui, mas eu vou empurrar e eu vou falar que é uma narrativa que tá sujo. Tá sujo aqui, ó, que ontem eu comi, ó, tá com um pouquinho de sujeira aqui. Mas se você falar, tá sujo, mano, limpa aí. Aí não, vou criar uma narrativa. Não, pera aí, veja bem, não tá sujo, porque se eu tô pra cá, ó, eu não vejo a sujeira que tá aqui embaixo da minha mesa. Mas tem ali umas migalhinhas de bolacha que eu comi ontem, essa bolacha aqui, ó. Tem umas migalhinhas ali. Mas é mais fácil eu falar pra vocês, não, veja bem, não tá, depende do ponto de vista. Se você olha daqui de onde eu tô, você vê. Se você olha daí de onde você tá, você não tá vendo nada, você tá vendo só aqui, ó. Vocês estão entendendo? Uma questão do que ele usa, a questão do ponto de vista em seu favor, porque é isso que bagunça a cabeça da Inzolândia. A Inzolândia tende a comprar esse discurso e fazer essas comparações esdrúxulas e absurdas. Como é que você compara o PSG com o Palmeiras? Qual é o contexto dessa comparação? E ainda mais quando a moeda é euro. Se você pegar em 100 mil euros, em míseros para ele, 100 milhões, desculpa, 100 milhões já dá o que o Palmeiras investiu. Imagina se você tentar trazer 800 milhões, 600 milhões de euros na comparação. E ainda assim os caras levaram a UEFA Champions League. Não ganharam o Mundial? Não ganharam. Mas levaram a UEFA Champions League. Assim como serve para você a desculpa da Libertadores, serve para o Luiz Henrique. Sobre Vitor Roque, a contratação mais cara da história do Palmeiras. Antes de mais nada, deixar claro que a contratação, a intenção foi boa. A intenção de trazer o Vitor Roque foi boa. Mas existia sinais. O Felipão, há 2 anos atrás, eu lembrava dessa declaração que o Felipão tinha falado do Vitor Roque, porque ela chegou a ser debatida no Não Importa o que Digam, porque na época lembra a comparação de Endrick e Vitor Roque? Que aqui no canal eu sempre falei, ó, pra mim o Vitor Roque é um jogador hoje mais pronto do ponto de vista físico, né? E o Endrick não tinha comparação técnica pela imprensa. Parte da imprensa colocava o Vitor Roque melhor do que o Endrick, vocês lembram isso? Tanto que era debatido direto no Não Importa o que Digam isso. O Felipão, na época, deu uma declaração falando que tinha determinados treinos que ele tinha que parar. Vamos conferir essa declaração do Felipão e vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo isso para cá também, né? Porque o Abel ontem falou sobre o Vitor Roque e mais ou menos deu a entender a mesma coisa. Porém, o Palmeiras foi lá e colocou investimento no Vitor Roque. O Atlético vendeu, isso muda tudo. O Atlético foi buscar o cara no Cruzeiro, trabalhou a imagem dele, vendeu o jogador e nós fomos buscar. Se a gente decidiu buscar, é porque a gente contraria as previsões, certo? Então, a partir daí, mais uma vez reforçando a pergunta, tem que ser feita. Foi feita lá pela Janice. E aí, Vitor Roque vai decidir, vai fazer o gol quando?
Enfim, veja o que o Felipão falou e vamos aqui para uma conclusão rápida a respeito de todos os reforços do Palmeiras até agora. O Vitor Roque é uma incógnita, são 17 anos, gente. Não é um jogador, ainda tem dificuldades em alguns trabalhos técnicos, porque ele com 15 era profissional. Então ele não aprendeu algumas coisas. Então, de vez em quando, nós nos treinamentos paramos uma jogada para esse cabeceio tem que ser direcionado dessa forma, coisa que se faz no júnior. Mas ele tem uma vontade tão grande, tem uma qualidade tão grande que ele supera tudo isso e ele vai se tornar um dos maiores jogadores aí que nós teremos pela frente. Ainda é novo, ainda tem que aprender algumas coisas. E como pessoa ele já aprendeu bastante, já sofreu um pouco e aprendeu, mas como jogador ainda é um jogador que tem muita qualidade, mas muito a aprender, porque não vivenciou nada no júnior, no juvenil e coisa e tal. Se ele sair, pra mim, se ele sair, o Palmeiras piora muito, minha opinião. Agora, a crítica pra mim que mais cabe aí, primeiro eu vou perguntar pro Kaique aqui se ele tem essa declaração do Abel que irritou o Piperno, querendo dar lição pra jornalista. Se tiver, a gente vai colocar no ar. Como vai fazer falta a saída do Vojvoda do Fortaleza, mas a vida segue, que é isso? Olha a estrutura que o Palmeiras consegue perder campeonato paulista jogando sozinho. Só tinha um time disputando o campeonato paulista, o Palmeiras, e ele perdeu o campeonato. Pô, tá perdendo o campeonato que ele disputa sozinho. É um negócio de maluco, gente. É um negócio de maluco. Perdeu pro Corinthians. Olha o Corinthians dá pena. Ontem o Dorival falou do que tá acontecendo lá. Uma doideira. Você não sabe quem é presidente, você não sabe se vai receber amanhã. A gente perdeu pro Corinthians mais caótico. Então, o porquê que eu tô deixando esse trechinho que eu falei? Se possível, vai lá ver. Dá uma passadinha lá. Eu vou ver o jogo do Cruzeiro e Fluminense. E por isso que o vídeo aqui entrou depois, tá? O vídeo entrou depois do jogo, que eu quero ver, né? O Cruzeiro e Fluminense vale aí também liderança, né? Por parte do Cruzeiro. Mas se o Abel não tivesse tido nenhum evento nessa passagem dele, pô, vai lá ganhando o Corinthians, ganhou. O Abel já foi eliminado para São Paulo, o Abel já perdeu de Defensa e Justiça, o Abel já perdeu de CRB, ou seja, ele teve frutos e teve fracassos, assim como qualquer treinador vai ter. Eu acho que em 25 as pessoas ainda não olharem ao redor. Daqui a pouco o próprio Fortaleza mudou para o Renato Paiva, ex-Botafogo. Se o Fortaleza crescer, é mais um exemplo. Será que quantos exemplos a gente precisa ter? É o Seabra no Red Bull, que até então nem era um treinador conhecido. Aí você tem o Cruzeiro agora com o Leonardo Jardim. Melhorou. O Flamengo com o Felipe Luiz, inegável, mesmo com a derrota de ontem contra o Santos. É um time que melhorou perante ao Tite. E não ficou dependente de nenhum treinador. Esse debate da Jovem Pan merece que você dá uma passadinha lá, chama que eu te desafio. Se o Abel sair do Palmeiras, debate pega fogo ao vivo. Esse aqui é o debate que eu estava escutando. Como existem os direitos autorais, eu não posso estar trazendo inteiro pro vídeo, senão certamente colocaria aqui inteiro, para você ver o que o Piperno falou, o que o próprio Flávio Prado falou, e até o Pilhado, né? Não tem uma visão que já teve de que o Abel faz toda essa diferença, porque você tem que ser muito burrinho de futebol, né, intelectualmente falando de futebol, para achar que o Palmeiras ele vai acabar. E vamos imaginar nesse cenário caótico que ele acabe. Sabe o que acontece? Sabe o que a gente pode concluir? Então que o Palmeiras ainda é um time dependente de uma ou outra pessoa e que não cresceu nada nesse cenário ainda. E não tem como pensar isso. As vendas de base falam por si só. A estrutura do Palmeiras fala por si só. Antes da chegada do Abel, o Palmeiras ganhar títulos nacionais fala por si só. A questão da Libertadores era uma situação de tempo. Era questão de tempo vencer a Libertadores. Ou seja, em 25, a gente tem uma visão de que o Abel é um salvador da pátria. Dá para entender assim que ele chegou, o Palmeiras vem com luxa, ganha o Paulista e cai daquela forma no Campeonato Brasileiro, né? O rendimento, ele chega e em curto espaço de tempo ganha 2 Libertadores pra gente. Você ter aquela visão naquela época é super aceitável. Hoje, depois de ver o que o Palmeiras está jogando, depois de ver uma carga de investimento de 500 milhões e não mudar nada, você que vai ao estádio, você tá vendo isso de perto. Não é possível que você não consiga perceber que entrou os reforços no Palmeiras e o jeito de jogar burocrático e medíocre é o mesmo.
A gente só conseguiria concluir que o Abel é esse salvador na qual você visualizasse o trabalho do Palmeiras muito acima dos demais. Você teve a amostra do Mundial de Clubes, na qual você viu um time sul-africano jogando mais bola que o Palmeiras. Tendo uma ideia de jogo, uma identidade de jogo melhor. A gente terminou o Mundial vendo o Fluminense indo mais longe e com todos os seus desafios, né, financeiros e de elenco, foi melhor do que o Palmeiras com um técnico que estava em baixa, com um técnico recém-chegado. Então, assim, para a gente defender uma teoria de que o Abel Ferreira não pode sair porque o Palmeiras vai acabar, o Palmeiras não poderia ter derrapado como derrapou. O Palmeiras deveria ser o time a ganhar do G6. Aí eu acredito. O Palmeiras ganhasse de todos os times do G6, ganhasse do Flamengo frequentemente, não tivesse perdido todos os anos para os times do G6 e empatado, eu até acreditaria, até falaria, olha, peraí, não dá pra trocar porque esse cara leva a gente pra vitórias surreais. Na verdade, não. Ele ganha dos menores times e agora tem tropeçado pra alguns e ele não consegue tirar ponto no Brasileiro dos maiores. Esse é o retrato. Esse é o retrato. E nas duas conquistas de Libertadores foi uma final contra o Santos equilibrada e uma final contra o Flamengo na qual a gente teve um fator individual que decidiu o jogo. Então, pera, nem nas conquistas, a gente não tem uma conquista categórica tirando a do Grêmio. A do Grêmio, pra mim, foi a do Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro de 2022. A gente pode falar aqui também. Campeonato Brasileiro que o Palmeiras venceu e o Campeonato Brasileiro que o Palmeiras buscou em 23. O recorte de 24 pra cá é tenebroso e, pelo menos, desde 23 pra frente, a gente tem um time na qual você para pra assistir, você que gosta ou não gosta do Abel, ou não gosta aqui do canal, mas você tem que admitir que o que você tá assistindo tá muito longe daquilo que em algum momento foi com o Cuca, que voltando lá no passado, naquela sequência de jogos que o Palmeiras ficou sem perder com o Felipão, você viu algo melhor. E você tem aí a internet, cara. Vai lá dar uma olhadinha, dá uma passadinha, deixa eu ver como que era em 2016 os jogos, deixa eu ver como era que era em 2015, deixa eu ver como que era ali na época do Felipão em 18. Porque praticamente do Felipão a gente tem a mudança pro Mano Menezes, a mudança pro Lucho e a chegada do Abel. E nós temos uma pausa do futebol nesse meio tempo. Né? Então assim, voltar também depois da pausa, existiram alguns desafios para o próprio Luxemburgo, quando retomou o futebol, né? Que foi uma pausa longa e que isso obviamente mudou muito o cenário do futebol. E de certa forma o Palmeiras naquela época, por ter a estrutura que o Abel não construiu, fez com que pagasse jogador em dia, pagasse funcionário em dia. Talvez naquele momento o Palmeiras, o time mais estável economicamente, a gente tem que voltar no ex-presidente Maurício Gagliotti e o Paulo Nobre. Porque não era a Leila Pereira ali. Então o contexto da variável do tempo também é importante pra gente debater essas situações. Opa, na pandemia o Palmeiras sobrou. Mas peraí, vamos buscar referência. Na pandemia o Palmeiras foi o único time que fez os esforços lá para não diminuir salário. O Palmeiras na pandemia pagou seus funcionários. Isso é um mérito que não é do Abel não, cara. O Abel tinha acabado de chegar. Só falta de colocar esse mérito nas costas dele quando é do presidente. Ele mesmo já falou sobre isso. A condição de trabalho que ele recebeu ali, recém-chegado no Brasil, poderia ter sido catastrófica se o Palmeiras não tivesse preparado economicamente, financeiramente. Um treinador recém-chegado da Europa, imagina, pega um grupo de trabalho que tivesse com o salário atrasado. Então ele se vender como um cara importantíssimo nessa engrenagem do 1 bilhão é minimamente duvidoso, cara. E teve mais uma vez a oportunidade de citar o João Paulo Sampaio e fingiu que o João Paulo não existe. Ou seja, eu trago mérito pra mim, mas eu vou fingir que o João Paulo pouco importa nessa equação. Só pode ser uma brincadeira. Deixe seu like, compartilhe aqui o vídeo, porque isso ajuda. Se tiver aí um grupo de Palmeiras, puder colocar o vídeo, se você gostou e chegou até o final, isso me ajuda, tá? O canal continua crescendo, e principalmente para aquele cara que acha que o Palmeiras vai acabar, né? O mundo do Palmeiras vai acabar se o Abel sair. Se acabar, é porque tudo aquilo que se fala de gestão pra gente, eles estão mentindo. Porque não faz sentido, ninguém acabou. Nenhum time acabou porque trocou de treinador. Na verdade, não conheço nenhum time que acabou no mundo porque trocou de treinador. Mas talvez vai acontecer pela primeira vez aqui no Palmeiras, né? Tamo junto, meus amigos.